Na verdade, assim, com relação às estruturas metálicas, tem uma infinidade de patologias, a gente não consegue alcançar tudo aqui no curso. Principalmente onde tem grandes desastres devido a vento, nós vamos dar uma passão no assunto, mas já vai ser um bom começo para vocês, principalmente quando pensar no projeto, tá? Vou compartilhar, aliás, já está compartilhado, vou desligar o vídeo aqui só para ficar mais leve e vamos começar. Bom, gente, igual quando a gente começou, né, existe uma sequência lógica quando a gente vai falar sobre patologias de estruturas, de modo geral. E na estrutura metálica não é diferente, tá? Então a gente separa a origem do problema patológico, né, da onde iniciou o problema. A gente faz o diagnóstico e a gente, eventualmente, né, não raro, a gente pensa na questão da recuperação. Com relação à origem, que é a primeira parte que nós vamos falar agora, nesse momento, a gente tem aí a questão de mecanismos. Qual que é o mecanismo, né, que gera a patologia? Então, a gente tem aí mecanismos químicos, físicos, biológicos e mecânicos. Nós vamos falar um pouco sobre cada um desses tipos de mecanismos aí que originam as patologias, tá? Mecanismos químicos. Então, a gente teve uma aula específica, né, sobre corrosão metálica e... só um minutinho, pessoal. Só um minutinho aí que eu vou tentar diminuir o barulho aqui em volta aqui. Só um minutinho, pessoal. Pessoal, desculpa aí. Vamos voltar lá. Então, a gente falando aí sobre a origem, né? Então, o que origina os problemas patológicos, né? Tem mecanismos físicos, químicos, biológicos e os mecânicos. Então, é desses aí que nós vamos tratar agora nessa primeira parte da nossa aula, tá? Então, falando aí das mecanismos químicos, né, que leva uma estrutura a se deteriorar, a gente falou bastante sobre a corrosão metálica numa das nossas aulas, e aqui na estrutura metálica, basicamente são os mesmos efeitos que são causados, né, as origens são basicamente a mesma coisa, tá? Então, na corrosão metálica, aí a gente tem ela por vias secas, né? Por exemplo, os gases podem, íons de cloro, por exemplo, suspenso na atmosfera, num litoral, por exemplo, né, os gases de cloro pode atacar uma estrutura e aí ela vira corroer. Então, o processo, tanto via seca ou via úmida, né, que no caso da via úmida é o que provoca a eletrólise, né, que leva um elétron de um lado para o outro, a gente viu isso numa aula específica sobre corrosão. É a mesma situação para as estruturas metálicas, né? E é obviamente que no caso das estruturas metálicas, a gente tem alguns detalhes construtivos, alguns a gente vai apresentar aqui para vocês,
que minimizam essa questão da corrosão, tá? Além das proteções, obviamente, através de pintura, isso aí é básico, né? Quando vocês fizerem, deve ter uma cadeira aí só de estruturas metálicas para vocês, vai falar nessas questões de como fazer a proteção da estrutura no projeto, né? Então, a gente tem uma estrutura metálica e aquele processo de corrosão, transferência, no caso da eletrólise, onde o elétron migra de um lado, de uma parte anódica, vai para a parte catódica, é a mesma coisa, né? Então, você tem um processo de deterioração que ele é disparado, que você consegue retardar ou estancar desde que você tire lá o oxigênio e a umidade. Normalmente, as estruturas metálicas, elas estão expostas ao ar, né? E aí não tem como você tirar o oxigênio e nem tirar a umidade que, por exemplo, está presente no própria atmosfera, né? Então, é muito difícil. Então, tem que cuidar de detalhes de projeto e proteção via pinturas, né? Ou aços especiais, né? Que eles, por si só, faz a crosta, né? E faz uma pátina, né? Em volta dele, que também já é uma proteção. No caso do aço Cortem, né? Ou aço saque, aí dependendo de qual indústria que produziu o aço, vai ter um nome, né? Mas, de modo geral, são os aços patináveis, que geram uma crosta em volta dele mesmo, que aquela oxidação é a própria proteção. Tá? Então, mais o processo que leva a degradar também é o mesmo do concreto armado, ou seja, gases, íons de cloro, por exemplo, e a umidade presente no ar, junto com detalhes construtivos mal pensados, né? Então, as características, nessa imagem que a gente está, vou tentar ampliar aqui para vocês, a gente percebe que, apesar de ter pintura, né, a própria pintura, a oxidação que está lá interna, promove o descascamento da pintura. Então, é um caso onde a pintura, a cobertura foi inadequada, e essa cobertura tem como a gente avaliar e testar qual que é a micragem, né, qual a espessura de tinta que a gente tem, que vai dar a proteção, né? Então, características elementares para a ocorrência da corrosão da estrutura metálica é o contato do oxigênio e da água, né? Então, a água está na própria atmosfera, né? Não necessariamente ela tem que estar afundada na água, mas na atmosfera ela tem água. Então, e o que a gente observa nesse caso de degradação? A taxa de corrosão potencial depende do grau de poluição da atmosfera. Então, um dos fatores que leva a uma estrutura a acelerar a sua corrosão, né? A atmosfera, a poluição da atmosfera é um fator crucial para isso, né? Então, no centro de Cubatão, né? Lá que é uma cidade de São Paulo, onde a atmosfera é muito poluída, é diferente de uma estrutura. A estrutura metálica lá vai ser muito mais agredida que uma estrutura metálica aqui no DF, onde a nossa poluição aqui, comparada com essas cidades, é bem menor e a umidade relativa do ar aqui também é bem mais baixa, né? Então, ou seja, o grau de poluição é um fator acelerador dessa questão da corrosão. A taxa de corrosão real depende do tempo de umidificação da estrutura metálica, ou seja, o tempo em que ela fica exposta à umidade. Então, em ambientes mais úmidos, a tendência é acelerar. Aí, de novo, posso comparar, por exemplo, Manaus com Brasília. Manaus, a umidade é muito mais alta, muito mais elevada do que Brasília. As estruturas metálicas aqui em Brasília, via de regra, pela nossa geografia, elas já tendem a ter uma vida
mais longa, em função, quando a gente está falando de corrosão, tá? Por conta da nossa, do nosso clima mesmo, né? Um clima seco. A taxa de corrosão localizada é influenciada pelo contato com outros materiais. Então, a corrosão, ela se inicia, por exemplo, quando eu tenho metais diferentes numa estrutura metálica. Por exemplo, às vezes eu tenho uma estrutura, toda a estrutura é num determinado tipo de aço, mas eventualmente eu tenho algum tipo de tubulação, por exemplo, de instalações, onde o tipo de aço é diferente. Então, eu estou fazendo um contato de materiais diferentes, podendo provocar uma corrosão galvânica, por exemplo, né? Então, materiais diferentes de aços diferentes também provocam a corrosão, né? Pode levar a estrutura à corrosão, a não ser que no contato exista um isolamento, então aí não vai ter diretamente o contato metálico. Mas quando tem duas peças metálicas e os aços são diferentes, né? Então essa influência ela é importante. Em estruturas menores, por exemplo, estruturas maiores, né, normalmente projetistas mais especializados definem toda essa estrutura, a chance de erro é menor. Mas quem tem menos experiência, por exemplo, em estruturas onde as ligações são aparafusadas, não soldadas, né? Então, o tipo de parafuso também pode influenciar, né? Que você tem um parafuso numa liga metálica e a estrutura em outra liga metálica. Então, eu posso ter um problema de corrosão entre o parafuso e a chapa metálica. Mas não só metal-metal, né? Misturar aço com madeira, a madeira absorve muita umidade e ela em contato com o aço, aquela umidade pode passar, é um ponto de contato. Material da própria atmosfera, né? Poeiras também são que agarram na própria estrutura, né? Que a gente não tem a facilidade de limpar, pode gerar corrosão. Quais são as formas de corrosão? A gente já falou um pouco delas na outra aula, mas vale lembrar aqui novamente para vocês. A gente tem corrosões uniformes, ou seja, quando eu olho a peça, toda a peça está corroída de maneira igual. Então, nesse caso, quando a peça é totalmente igual, às vezes existe uma corrosão superficial, que não necessariamente ela é patológica, é muito mais em função do aço, um aço patinável, por exemplo, mas em alguns casos que os aços não são patináveis, né, não forma naturalmente essa crosta terrestre, essa crosta em volta do aço, aí eu tenho um processo adiantado, mas em toda a superfície eu não tenho um ponto que é mais oxidado do que o outro, né? Então a gente chama isso de corrosão uniforme. Aí na imagem que nós estamos mostrando para vocês, a gente tem aí aqui uma viga numa casa antiga, né? Onde a viga fazia parte da estrutura da casa, uma casa aí centenária, e onde a gente vê que toda a viga onde suportava a alvenaria, ela está totalmente corroída. Na verdade, essa imagem aí, eu tinha que ter virado ela um pouco para vocês, para a esquerda aí, para vocês entenderem ela melhor. Mas é uma viga intermediária onde estava assentada a alvenaria. E na outra imagem, a gente tem um guarda-corpo de um pier, né, na beira do mar, onde todo o guarda-corpo está oxidado, não tem uma parte que está menos oxidada. Então, está totalmente oxidado. Então, quando a gente observa uma peça nesta proporção, a gente chama que é uma corrosão generalizada, mas ela é uniforme, né? Não tem um ponto onde é mais corroído que o outro. A gente tem a corrosão localizada, ou
né, que na literatura a gente chama de não uniforme. Então, aí são pontos onde a corrosão ela é pontiforme, né? Ela pode ser dessa maneira, solta peelings, né? Pontos onde solta essas bolhas de oxidação, né? A corrosão localizada ou não uniforme desenvolve-se de forma pontual, né? Como o nome está falando aí, né? E ela pode ser por pits, que é o caso da imagem que a gente está mostrando ali, alvéolos, placas ou frestas, né? Então, são as quatro modalidades de oxidação não uniforme que a gente classifica. Aí a gente vai mostrar umas imagens para vocês. Corrosão em alvéolos. Vou tentar ampliar aqui a imagem para vocês observarem. Então, na verdade, a imagem aí não está muito boa, mas são vários, como se fossem vários pits juntos um do outro, né, formando tipo um casulozinho entre eles. Então é isso que a gente chama de corrosão alvéolo, por alvéolo. Então, corrosão localizada ou não uniforme, aqui é por frestas. Acho que eu pulei uma aqui, peraí. Não, pulei não. Por frestas é quando a corrosão, a gente numa estrutura, eu tenho ligação de um elemento com o outro e na ligação, aqui não é muito clara, mas quando a gente se aproxima bastante da peça, a gente percebe que na ligação de uma emenda com outra, que a gente chama de frestas, né? A gente tem uma corrosão nessas frestas. Então, tudo isso aqui a gente consegue evitar com um bom projeto, né? A gente tem a corrosão galvânica, né? Que é uma corrosão que desenvolve-se quando você tem metais diferentes em contato um com o outro. Aí a gente mostrou também na aula de corrosão uma linha de metais, quando do maior para o menor, né, um perde massa para o menor, né? A gente tinha lá no topo da cadeia lá o ouro e no pé da cadeia, né, o que eu sofria mais, a gente tinha o zinco. Então, quando a gente tem dois metais e com potenciais diferentes, né, potenciais elétricos diferentes, esses metais vão se corroer. Um vai perder massa para o outro metal, né? Entre o alumínio e o ferro, por exemplo, o ferro perde massa para o alumínio. Entre o ferro e o ferro vai perder massa, o zinco perde para o ferro, né? Então, a corrosão galvânica também, a gente sabendo disso, ela pode ser uma solução de engenharia. Então, o que é que eu quero dizer isso com vocês? Às vezes você coloca metais de sacrifício para que um metal seja corroído em detrimento daquela peça principal, da estrutura principal. Isso é muito usado, mas tem que haver uma rigorosa manutenção nesses casos, tá? Então, quando a gente usa dessa propriedade de um metal se corroer na frente da estrutura, né? Você tem uma estrutura principal em aço. Eu posso ter outros metais para que sirvam de sacrifício, né? Por exemplo, o metal na base de zinco, se eu estou falando aço, para que ele se corroa antes da estrutura principal. Mas quando eu faço isso, eu tenho que garantir que vai haver manutenção, porque essa peça que eu botei de sacrifício, ela vai corroer, então eu tenho que estar sempre substituindo essas peças. Então, isso é uma solução que já foi muito adotada, é adotada ainda, mas tem esse impedimento, assim, esse ponto de atenção, né? Eu tenho que ter uma manutenção periódica muito mais severa
porque se eu não substituir aquela peça e ela fizer parte, né, um parafuso ou uma arruela ou alguma coisa que a gente colocar na estrutura para que ela sirva de sacrifício, ou a própria pintura, né, uma pintura base de Zarcão, se eu não der manutenção, é aquele metal de sacrifício, ele vai se deteriorar e a partir daquela deterioração vai passar para o metal principal. Então é uma situação que tem que ser extremamente controlada, mas às vezes é a forma que é adotada, né? E a gente faz isso, por Mas exemplo, sim, esse sistema é o mesmo que usa nos cascos do navio. Você já viu que eles colocam umas barras lá para ela se sofrer a corrosão primeiro do que o próprio casco, proteger o casco. proteger o casco. É exatamente isso, porque o navio É o mesmo sistema. aquela chaparia de aço dela, extremamente cara, né? Uhum. E você fazer uma proteção somente com pintura na chaparia do navio, apesar dele ser pintado, não é o suficiente, porque o meio que ele está é muito agressivo, né? Então, eles usam chapas metálicas, outras ligas metálicas que possam ser corroída antes, né? Então, vamos dizer, é um limitador. Quando aquela chapa vai corroendo, quando chega no limite, ela tem que ser substituída para continuar, para que o processo não passe para a estrutura principal. Isso a gente faz no portão da casa da gente, quando a gente pinta o nosso portão lá, por exemplo, de zarcão. O zarcão é um metal, né? O zinco é um metal, né? O zarcão é a base de zinco. Então, quando a gente dá o fundo protetor ali, que é a base de zinco, e ele é um metal, a gente nada mais está fazendo que é uma pintura de sacrifício. A hora que ela desgasta, né? Ela desgasta na frente, eu vou lá, lixo a minha estrutura de novo, meu portão e pinto novamente. Então nós temos duas, o colega trouxe uma situação aí de uma estrutura extremamente importante, que é o casco de um navio. As plataformas offshore também têm esse processo de corrosão galvânica para sacrifício, mas no portão da nossa casa a gente faz isso também, né? Só que a gente faz com a pintura à base de zinco, que é o zarcão, tá? É o mesmo processo. Ok? Ô, Márcio, Sim. a peça de sacrifício, ela tem uma ação em toda a continuidade da estrutura ou você de intervalos em intervalos teria que ir colocando? Ela é assim, intervalo de tempo ou intervalo de De distância? distância. Não, pois é, ela é dimensionada, eu não vou, ela é dimensionada para de distância, né, de um ponto para outro. Depende da estrutura que você está colocando. Uhum. Mas é como se fosse, imagina assim, que tem vários, um exemplo bobo, mas só para didaticamente ele vale. A nossa pastilha do nosso carro é um abrasivo, né? Uhum. Então ela vai desgastando, mas tem ali nela um limitador que vai te dar um sinal, que, ó, agora é hora de Isso. trocar, Uhum. né? Então nela, na própria pastilha tem um limitador, na borracha do pneu do carro tem um limitador também que você vê, chega o momento de trocar. É Sim. dessa maneira que funciona, assim. Eu estou falando da borracha do pneu do carro, querendo comparar com aço, tá? Só para Uhum. vocês verem, ela vai sendo desgastada e chega o ponto que você vai trocar, entendeu? Ok. Então, pontes estaiadas, né, que os cabos não podem sofrer corrosão, então você vai ter que botar peças de sacrifício na estrutura para que essa peça seja corroída, aí de tempos em tempos você tem que ir lá e substituir, certo? E, na verdade, ela não faz parte da estrutura estruturalmente, né, falando. Ela não vai Uhum. receber as cargas, mas ela vai se corroer na frente. É como se fosse uma pintura de proteção. Aí você usa esses metais para que eles sejam corroídos na frente, Tá. ok? E diz uma coisa, o cordão de solda, por exemplo, na estrutura metálica que foi soldada, ele conta com um material diferente? Ele é um material diferente, mas ele é compatível com a liga metálica que você está fundindo. Ah, tá. Então ele Tá não é uma fonte forte de corrosão Não, galvânica, não. quando vocês forem estudar lá estruturas metálicas,
para estruturas especiais, para cada tipo de estrutura você vai, e tipo de aço, vai usar uma solda, né? Você tem a solda mais simples, que é essa de eletrodo, de serralheiro que a gente vê, mas aí você tem solda MIG, solda TIG, solda por fusão de metais, você funde um metal com metal, tem uma série de soldas, mas elas são compatíveis com aquele metal. Se você usar uma solda errada, incompatível, aí você pode ter um problema, né? Tá. Então, na verdade, a solda acaba sendo, né, a preocupação nossa com solda ela é muito grande, ela acaba sendo o ponto mais forte da estrutura, porque normalmente a solda está num ponto de ligação ali entre um elemento e o outro, né? Uhum. Teoricamente, ela tem que ser mais resistente, não pode romper na solda, pode romper no metal, mas na solda não pode romper, Uhum. tá? Beleza. E ela só vai corroer se ela tiver falhas, tá? Entrar água no interior da solda, esse tipo de coisa, tá? Aí, pessoal, estou mostrando para vocês um mapa, que é o mapa aí, que é o chama Corrosividade de Brooks, tá? Desenvolveu um mapa para todas as regiões mundiais e para o Brasil a gente tem essa situação aí, onde está mais amarelo, com mais forte, né? No caso aqui, lá em Amazonas, na ponta do Acre, o litoral amazônico aqui, né? Que é uma região muito salina, é onde você tem um grau de corrosão somado com a umidade muito grande, muito mais elevada. Nós aqui no DF, a gente está, comparando com os demais, na melhor situação do Brasil, né? Que é essa cor é, mais em tom de azul, né? Então, esse é o litoral aqui, né, o brasileiro, está nesse tom de amarelo, que seria uma moderado, né? Na escala vai entre 2 e 5, pode estar mais próximo de 5, né, dependendo do lugar. Quanto mais úmido e mais salinidade tiver no mar, né, ou seja, se tiver mais salinidade no mar, que não é igual no litoral brasileiro como um todo, né, você vai ter mais íons de cloro em suspensão. Então, você tem pontos mais agressivos do que outros. Aqui no DF, nós estamos a 1.000 metros de altura, nossa região é muito seca, né, então a umidade do ar relativa é bastante baixa, fora algum erro de concepção, né, a gente está numa situação muito mais favorável do que qualquer outro lugar do Brasil hoje, né? Então, a estrutura metálica tem que ser pensada onde ela vai ser instalada, e onde ela vai ser instalada, aí você vai definir uma série de outros parâmetros aí, né? Até qual que é a gramatura da pintura que você vai fazer, né? Eu vou definir uma pintura epóxi coberta com poliuretano, e aí, dependendo do ambiente que você tiver, você vai aumentar essa espessura de pintura, que a pintura também além de ter a questão visual estética, ela também tem a função de proteção, né? Então, a gente também tem que escolher corretamente a nossa pintura. Agora, continuando aí, mecanismos físicos aí de deterioração, né? A gente estava em mecanismos químicos, né? Que a gente falou de mecanismos químicos, que a corrosão é um mecanismo químico. A gente tem também questões biológicas que podem trazer problema, mas depois do químico, a gente vai falar do físico. Avancei muito aqui. Então, deformações excessivas, né? Você tem uma estrutura onde a deformação ela tá além do planejado, ou, né, você não teve o cuidado suficiente de definir os limites de deformação e a peça, apesar de não romper imediatamente, ela está além do limite de deformação. Então, as deformações excessivas na estrutura de aço, elas tendem a trazer problemas para a gente, tá? Porque vamos pensar assim, ó, eu tenho um sistema de estruturas metálicas, mas eu tenho outros subsistemas
dentro da nossa edificação. Por exemplo, as alvenarias, né? As alvenarias não estão preparadas para uma deformação excessiva. Então, se eu tiver uma estrutura metálica que, mesmo que ela esteja estável do ponto de vista de segurança, mas se ela se deformar demais, aí eu começo a ter problema nas alvenarias, eu começo a ter problema nas minhas aberturas de vãos, né, janelas e portas. As portas, por exemplo, começam a agarrar, né? Então, essas deformações excessivas, ela traz problema de uma maneira geral para a minha edificação. E ela, se for excessiva, além da conta, ela pode trazer um problema de estabilidade global da minha estrutura. Então, não é qualquer deformação que uma estrutura pode ter. A gente tem que limitá-la no projeto, essas deformações, certo? Então, que potencializa. Uma estrutura metálica, via de regra, deforma um pouco mais que uma estrutura de concreto armado. E essas deformações, de qualquer maneira, ela tem que ser compatível com os demais sistemas. Se não for, aí você começa a ter rompimento de tubulação, as esquadrias passam a agarrar, né, porque a estrutura começa a pesar em cima da alvenaria, a alvenaria pesa em cima do vão, aquele vão tem uma janela, a janela começa a agarrar. Então, a deformação excessiva é um problema bastante grande para a gente, tá? Aí, quando vocês forem fazer o projeto, tem lá as normas e as deformações limites para cada tipo de edificação que a gente está falando, tá? Uma deformação de uma ponte, por exemplo, a ponte se deforma muito mais e precisa, às vezes, até de que se deforme mesmo, do que uma edificação de um edifício, tá? Então, eu tenho que pensar no qual é o meu projeto, tá? A variação térmica também, né? O aço, ele tem um coeficiente de dilatação, quando ele é exposto, né, a temperaturas, né, estou falando do aço da estrutura metálica, não estou falando do aço lá do concreto armado, que está dentro daquele ambiente que a temperatura é controlada, né? Externamente tá quente, mas lá dentro do concreto, aquela calor não vai lá para total, né? Mas a estrutura metálica, ela está exposta. Então, as variações térmicas, elas são algo bastante importante e gera problema também nos demais sistemas, né? Então, a condutividade térmica do metal é bastante alto. Se você quiser fazer um teste na sua casa rapidamente, é só você pegar um pedacinho de tijolo, botar... Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho, por favor. Tem mais gente assistindo a aula aqui, pessoal. Desculpa aí, teve uma gargalhada excessiva aqui. Mas vamos lá. Se vocês quiserem fazer um teste rapidamente aí, pegar uma barrinha de aço, né, um ferrinho de 10 milímetros aí, corta aí 30 centímetros dele, pega um pedacinho de tijolo para comparar, bota fogo na ponta da barra de aço e bota fogo na ponta do tijolo e bota a mão do outro lado. Você vai ver que o calor propaga muito rápido no metal e é muito mais lento em peça cerâmica e no concreto também. Então, essa variação térmica, né, como o coeficiente de dilatação térmica do aço ele é grande, então é um problema para nós também, principalmente se a estrutura for submetida a um incêndio. Aí do incêndio a gente falou na aula passada, né? Então, até uma determinada temperatura, essa variação ela é linear, é suportável, né? Mas a partir de um determinado momento, essa coeficiente de dilatação, ele pode ter um potencial de crescimento, né? Se uma estrutura for submetida a um incêndio, a um princípio de incêndio, e a gente pode ter problemas, tá? E do dia a dia comum, onde é que vem o problema? É no metal, com acabamentos em cima dessas peças metálicas, né? Então, não é compatível, por exemplo, uma peça cerâmica com um metal.
Então, os detalhes de construção, por exemplo, de alvenaria numa estrutura metálica, existem uns detalhes que esconde, inclusive, essas deformações. A gente, no projeto, bota cantoneiras, chapas, que vai esconder as alvenarias, as extremidades dela, e aquela para absorver essas variações de temperatura e não fissurar a alvenaria. Então, a variação térmica é um meio também de deterioração da estrutura metálica. Aí, uma tabela para vocês, só para vocês terem uma ideia, de como varia os metais, né? A gente tem o alumínio, que tem uma variação térmica bastante elevada, né? O alfa dele é 2,4 vezes 10 a menos 5, ou seja, no alargamento dele, né? O delta L vai ser igual a L vezes o alfa, né? Vai ser quanto ele vai dilatar. O que dilata menos é a platina e o que dilata mais é o alumínio. O nosso aço aí que a gente usa, né, ele tem uma relativamente, em temperaturas ambientes, ele tem uma dilatação linear até um determinado limite, é razoavelmente baixo. Então, a nossa estrutura metálica de aço, nosso convencional, ela tem esse coeficiente de dilatação térmica, ele é relativamente baixo. Mas a gente tem que considerar como que eu vou dar acabamento nos demais sistemas, né? Como é que eu vou botar minha alvenaria, como é que eu vou botar o meu piso, a minha laje e os revestimentos. Raramente, eu acho que nunca que a gente vai poder, por exemplo, colar um revestimento em cima de uma estrutura metálica, né? Porque não é compatível. Um revestimento cerâmico, por exemplo, você tem que criar um substrato para que ele possa resistir, absorver essa variação de dilatação térmica. Aqui mostrando para vocês, é uma peça, é um apoio de uma ponte, tá? É um aparelho de apoio para absorver o amortecimento de uma ponte, mas vocês vê que ele está muito restringido à variação térmica, à variação dimensional. Então, você tem as peças completamente travadas aqui, essa engrenagem presa na engrenagem de baixo, presa nos parafusos. Então, ela está totalmente travada. Então, você está limitando a variação dimensional dela em função da temperatura. E com isso, quando você está limitando, né, esse monte de parafusos, esse monte de engrenagens aí, limitando essa variação, ela gera tensões, e essas tensões estressam a peça, pode começar a dar origem, inclusive, à corrosão. Somado a isso, né, a geometria da própria peça que a gente está vendo aí não é favorável nem para limpeza, para nada, né? Então, tudo que bate aí agarra, acumula água, e ainda tem esse problema da variação, da restrição da variação de dilatação térmica. Esse é um parede de apoio de uma ponte, tá? Então, ela está completamente restringida, né? Ela está aí combatendo o amortecimento da estrutura, mas ela restringe todos os demais movimentos, né? Então, eu nunca imaginei, olhando essa imagem assim, que o que causaria isso aí seria variação térmica. Nunca imaginei isso. A variação térmica faz ter variação dimensional, não é isso? Aí, quando você restringe o movimento, né, ela quer crescer em função da variação de temperatura. Por exemplo, né, eu esqueci de botar a fonte aí, eu vou trazer para vocês na próxima aula. Não é uma ponte aqui no Brasil, é uma parede de apoio, eu tirei da literatura. Mas a peça quer variar dimensionalmente, e você está restringindo o movimento.
essa restrição do movimento gera tensão, vai gerar uma tensão interna na peça. Para falar de uma maneira mais simples, se você pegar um telhado de madeira, apoiar direto na alvenaria, né? A madeira, ela trabalha muito mais do que a alvenaria, então ela cresce e diminui muito mais. Se você, vou travar esse telhado para não movimentar, é o pensamento mais lógico que a gente tem. Aí você vai restringir aquele movimento. Você travou o seu telhado na sua parede, né? Aí o telhado quer trabalhar, está restringindo, ele vai trabalhar e vai empurrar a sua parede. Então você gera um outro tipo de problema. Então, na verdade, essa imagem que eu estou mostrando para vocês, ela tem vários problemas. A gente pode tirar proveito dela em vários aspectos. Muita restrição ao movimento da peça. Ela está totalmente aparafusada, né? Então, se eu tenho uma peça bem longa em cima dela, que vai querer fazer esse crescimento em função da variação de temperatura, né? Assim, para vocês terem uma ideia, quanto mais longa a peça, né, maior vai ser o crescimento dela final. Uma peça mais curta, menos problema. Uma peça mais longa, mais problema você vai gerar. Esse é um primeiro problema, que as peças que estão em cima aqui, ó, são peças longas e elas estão com o movimento restringido. Outro problema, que não tem a ver com a variação de temperatura, é o formato, né, da peça, onde acumula sujeira e com isso acumula umidade. Acumula umidade também gera corrosão. Então tem vários aspectos negativos nessa peça aqui. Então a peça de difícil manutenção, de limpeza e tudo mais, que pode ser evitada simplesmente com um projeto. Mas quando você restringe o movimento de uma peça que quer se movimentar, você vai gerar um estresse naquele ponto E e outros você seus problemas, né? começar a ter uma série de problemas, tá? Ela pode fadigar, né? Pode romper um parafuso por cisalhamento. São várias coisas que podem acontecer. Aí a fadiga, né? Então, as estruturas de aço podem apresentar escoamento dos perfis. Escoamento é quando ele passa do patamar limite dele e ele vai alongando e perde resistência e começa a alongar rapidamente. É igual você pegar um clips aí de papel, você começa a dobrar ele para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, daí a pouco ele quebra, né? Um clips metálico. Então, a fadiga no metal é essa, ele se movimenta, ele vai estressando um determinado ponto ali, aí num determinado ciclo de vezes que ele fez aquele movimento, ele pode gerar fadiga naquele ponto e romper. Começar um ponto de ou rasgar a peça, ou até mesmo gerar um ponto de tensão onde gera uma corrosão, né? Então, a estrutura de aço pode apresentar escoamentos nos perfis até a ruptura da fadiga quando há ciclos mecânicos. Então, ciclo mecânico é isso. Cresce, aumenta, diminui, sobe, desce. Então, o ciclo mecânico né, vai gerar um estresse no metal que gera uma fadiga, tá? Então, na ABNT de 2008, né, a NBR 8800, ela trata desse tema específico lá no anexo K. Nós não vamos trazer a norma aqui, vocês vão ter que tê-la em mente lá quando vocês forem fazer o projeto de estrutura metálica, tá? Então, ele trata da questão da fadiga, né? Do ciclo de vezes que aquela peça vai se movimentar e fadigar. Então, as manifestações patológicas provocadas pela fadiga das peças de aço são, via de regra, fissuras, né? Raramente o ferro é tão duro que ele vai partir de uma vez, né? Mas acontece, por exemplo, um aço de proteção é um aço duro, uma barra de aço, né? Que não seja cordoalha, ele pode fadigar e quebrar de uma vez. Mas, via de regra, ele vai começar a trincar como se estivesse rasgando naquele ponto, né? Então, a fadiga vai levar a uma fissura e essa fissura ela vai se aumentando ao longo do tempo, da vida dela, né? Então, se a gente não atuar rapidamente, pode levar a uma ruptura da peça. Aqui é uma imagem onde houve a ruptura de uma peça. Ó, aqui a viga, ela partiu, né?
as pontes, ela tem um movimento horizontal, né? Passa um carro para um lado, passa um carro para o outro. Então, essas peças, as treliças, elas estão sempre ou sendo comprimidas ou sendo tracionadas. Então, numa falha do aço ou do mau dimensionamento, né? Ou uma deformação excessiva da peça, gera fadiga e ela começa, num primeiro momento, somente a abrir umas fissuras, mas se não houver um tratamento, né? Por exemplo, numa imagem dessa, se observar numa inspeção, ao abrir uma fissura, vai lá, bota uma tala metálica de um lado e de outro, solta novamente, e você garante naquele ponto que ela não vai abrir de novo, mas pode continuar fadigando em outro ponto. Aqui é uma outra peça também que sofreu fadiga. Então, um tirante de um preso, muito movimento na haste, né? E esse movimento acabou fadigando, rompendo as ligações da barra. Não sei se ficou claro para vocês aí, mas aqui essa barra, onde estou passando o mouse, ela estava presa e ela partiu, né? Começou rasgando e soldou. E soldou não rasgou. Então aqui, tentar ampliar aqui, ó. Cada pontinho desse aqui, ó, fadigou, rompeu o parafuso, partiu, aí o tirante se soltou. Então, aqui é só um esquema para vocês observarem a movimentação cíclica, né? A ação, a peça nas treliças metálicas, né? As treliças, normalmente, as peças são assim, tem o peça comprimida e peça tracionada. Peça comprimida e peça tracionada. Então, e aí, nesse movimento cíclico, né, de compressão e tração na peça, dependendo de um determinado ponto, né, de fadiga, se ela estiver mal dimensionada principalmente, ela vai abrir um pontinho e como aquele movimento ele é cíclico, né, ele vai continuar, aquele movimento daquela peça estrutural, ele vai acabar rasgando a peça até chegar no rompimento dela. A gente tem que intervir nesse momento aqui, antes dela se comprometer totalmente. Então, tudo isso aí que a gente está falando é a fadiga. Mecanismos biológicos aí de deterioração. É raro, tá, gente? Mas acontece. Tá? Então, esses mecanismos não são induzidos aí por bactérias e aí em peças submersas ou parte imersa e submersa, pode ter colônias de seres vivos, né, que geram bactérias ali e ataca o aço, tá? Então, o que a gente chama de biocorrosão. Isso, no nosso meio de edificações aqui, é muito raro de acontecer, mas em peças lá no meio marítimo, eventualmente pode acontecer. Estou voltando aqui, errei. Então, aqui é uma imagem, ó, de uma deterioração biológica. Então, um duto, né, que passa um fluido, aí aqui eu não tenho bem certeza se era gás ou tipo de líquido que passava, mas na superfície dela houve um ataque biológico. E aí começa a ter corrosão, né, mas é um evento raro aí de acontecer, em peças estruturais que têm manutenção, né? Se não tiver manutenção, aí vai acontecer mesmo. Aqui já é uma outra peça, mas aqui está totalmente submersa. Então, aqui é um navio que caiu, submerso, aí essas colônias de corais atacam o aço e começa a ter uma degradação biológica do aço. Então, nesses meios marinhos aí, acontece. No nosso meio de edificações aqui, é muito raro de acontecer, né? Não tem por que acontecer.
Mecanismos mecânicos aí de deterioração. Aí, quando a gente fala de mecanismos mecânicos, né? Então, são aqueles que vêm externamente. É uma ação externa à estrutura, né? Então, a estrutura está lá, está estável. Os carregamentos ou algum tipo de acidente acontece, pode trazer uma patologia para a estrutura metálica. Então, não é uma coisa que está lá internamente dela, não é uma corrosão, não são eventos externos que provocam essa degradação. Então, quais são esses eventos externos? Sobrecarga, né? A sobrecarga, às vezes, você projeta uma edificação para um determinado uso e esse uso é alterado. Então, você tem sobrecargas que não previstas, né? Então, a estrutura ela pode não resistir, tá? Então, carregamentos excessivos são previstos e devido à alteração de uso das edificações provocadas tensões não previstas. Então, em projeto, a gente coloca sobrecarga em projeto. Vocês já devem estar passando por essa experiência aí no projeto de vocês. Então, a gente adota uma sobrecarga, né? A gente calcula lá o peso próprio da própria estrutura, dos materiais que são colocados naquela estrutura, do uso daquela estrutura e uma sobrecarga para abarcar qualquer coisa que a gente não pensou. Mas o que vai além dessa sobrecarga, né, que a gente pensou, pode gerar um problema na nossa estrutura, né? E principalmente se a gente tem uma estrutura metálica mais antiga, né? Até com cálculo estrutural de modo menos moderno que a gente faz hoje, as ligas metálicas também menos modernas, né? Os prédios antigos, aí podem sofrer mais do que as ligas metálicas mais modernas que a gente tem hoje. Então, a sobrecarga é um mecanismo de deterioração de qualquer estrutura. Na estrutura metálica não é diferente. Aqui nessa imagem aqui a gente tem tentar ampliar aqui para vocês. Não sei, é uma parede, é uma cortina metálica, uma rampa, onde o aço mais antigo, né, uma liga metálica mais antiga, um acidente com um veículo acabou fragilizando a estrutura, né? Isso aqui é um pedaço de uma doca onde tinha manobra e algumas vezes havia acidente de bater aqui, né? Então acaba que a estrutura não resistiu. Então é um choque, né? É uma estrutura que foi deteriorada devido ao choque. Aqui mostrando para vocês, ó, a estrutura deteriorada, a deformação da mesa aqui da estrutura. Então, você vê que ela sofreu deformação. Aqui outra imagem. Ó. Na verdade, esse prédio da direita aqui, houve um incêndio, aí houve o escoamento do aço, provocando essa deformação aqui. Então, é um problema. O aço, comparado com o concreto armado, no frente ao incêndio, sofre muito mais. A não ser que ele tenha uma proteção, tá? Então, os mecanismos aí de deterioração congênitos, né? São fenômenos com origem lá no nosso projeto. Então, a gente projetou errado e isso gera problemas de comportamento da estrutura. Então, às vezes, o detalhe do projeto estrutural, né, o conhecimento na execução, como é que é executado, também influencia nas patologias da nossa estrutura metálica. Então, diferente do concreto armado, quando a gente está dimensionando uma estrutura metálica, a gente tem muito mais detalhes a serem feitos, né? E esses detalhes a gente tem que observar como que vai ser na prática, né? Esse comportamento desse detalhe. Então, eu posso criar um detalhe na estrutura onde, em vez de eu estar, às vezes na matemática, fisicamente ele está apropriado,
e está com resistência adequada, mas às vezes o design do detalhe que a gente fez não favorece, por exemplo, a manutenção, né? Aqui nessa imagem, aqui é um reforço, é uma ligação de chapas, ó, é uma ligação de uma peça estrutural. Aqui é o nó da treliça, né? Então, a treliça, vocês sabem, né? Aquelas peças triangulares, pontes, vigas, né? Aqui é de uma ponte. Então, no nó, na ligação das chapas, é comum a gente botar, na ligação das peças, é comum a gente botar as chapas e, no caso aqui, está arrebitado, né? São rebites, você pode parafusar ou arrebitar. No caso aqui, tudo arrebitado. Mas não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, que tem uma parte da chapa de ligação que ela não está em contato com a estrutura, né? Ela está, vamos dizer aqui, num trecho sem contato nenhum, apesar de estar bem fixado em cima, nas laterais. Aí essa parte aqui, ó, ela está totalmente, essa borda está totalmente deformada dos dois lados, ó. Então, é um problema aqui de detalhe de projeto. Mecanicamente ele estava adequado, mas como a estrutura ela tem suas deformações, acabou que a borda aqui ela sofreu uma deformação excessiva. Não sei se ficou claro aí para vocês. Ficou sim. Aqui é o detalhe da chapa da junção também, do nó que entrou em colapso. Ela é a mesma estrutura. Aquela outra imagem é uma imagem onde não colapsou e aqui é um pedaço que colapsou. Então, aquele nó entrou em colapso e rompeu toda aquela estrutura. Então, o detalhe aqui foi uma questão de projeto. Então, o projeto não foi adequado nas emendas, as ligações não foram adequadas. Às vezes passou no cálculo estrutural, mas a peça fadigou, ela rasgou e entrou em colapso. Aqui, ó, essa ponte aí, ó, lá nos Estados Unidos, no Mississippi. Ó, a estrutura colapsou. Então, há um prejuízo imenso aí por conta de detalhe de projeto. A falha da concepção estrutural. Aqui, realmente, quando a gente vai se meter a fazer projeto de estrutura, seja ela qualquer que seja, né, a gente tem que ter sensibilidade e ter experiência, né? Por exemplo, uma estrutura metálica muito esbelta, às vezes você faz um projeto, uma estrutura, não tem peso nenhum em cima dessa estrutura. Às vezes não tem o peso na estrutura, mas às vezes tem um arrancamento de vento, né? Que aconteceu muito aqui no Brasil, estruturas de postos de gasolina voando aí, se deformando. Porque uma cobertura de um posto de gasolina, qual que é o peso que ela recebe? Só da telha, não tem peso nenhum. Mas e por que deforma? É por conta do vento. Então, o vento faz tanta força, ela está presa com um movimento restringido, então ela está travada, começa a rodar a estrutura e ela vem e entra em colapso. Então, a concepção da estrutura, ela é muito importante. As peças estruturais metálicas, elas são bem mais esbeltas do que a do concreto armado, para resistir o mesmo carregamento vertical. Mas, às vezes, essa esbeltez toda são peças mais leves, né? Uma estrutura comparada com a estrutura de concreto, para a mesma função, você consegue estruturas mais leves no metálico do que no concreto. Então, eu tenho que ter essa sensibilidade se eu não estou no limite de funcionamento daquela minha estrutura, né? Se é necessário, por exemplo, eu levar aquela minha peça estrutural, aquele meu desenho lá para um túnel de vento para poder ver o comportamento do vento. Então, tudo isso a gente tem que pensar quando a gente está fazendo uma estrutura metálica.
Aqui no DF, a gente tem uma estrutura metálica muito grande, ali na rodoviária interestadual. Ali é um telhado de 100 metros de comprimento por 100 metros de comprimento. Então, é uma nave, ela tem muito mais problema na fundação, quando você pensa no arrancamento do vento, do que no próprio peso da estrutura. Então, se a gente não tiver essa capacidade de ver, sentir essa concepção estrutural, né, o design da peça, né, a aerodinâmica da peça, como é que se comporta, a gente pode levar a erros de projeto. Aí não adianta a gente achar que sabe tudo, nós temos que aprender e ter cuidado, conversar, trocar ideia com outros projetistas para ver se o que a gente está fazendo está adequado. As falhas lá de detalhamento de projeto, né, são anomalias, são erros que nasceram na prancheta, né? A gente não usa a prancheta mais, mas vou dar esse nome aí. Então, um bom projeto, né, ele tem que estar completamente esclarecido. O meu projeto, eu não posso fazer um projeto mais ou menos de estrutura metálica e deixar que a obra resolva o detalhamento. Eu tenho que fazer todo o detalhamento. Quem projeta estrutura metálica tem que fazer todo o detalhamento, para que a gente não possa incorrer em erro lá na execução. E esses detalhes de projeto, se não forem adequados, certamente vai levar a erro e pode trazer até o colapso da estrutura. A gente já viu o caso do nó da ponte lá nos Estados Unidos, que foi mal detalhado e acabou rompendo, né? Então, um exemplo aqui para vocês perceberem. Não sei se na nossa turma aí tem alguém que é especialista aí, que já faz projeto de estrutura ou que trabalha com estruturas metálicas, né? A gente tem aqui, ó, um detalhe de peça de maneira correta, tá? Então, vou explicar o detalhe para vocês. Eu tenho aqui uma peça na vertical, né, que pode ser um pilar, por exemplo, que está recebendo uma treliça. Os esforços da treliça, a gente sabe, né? Na treliça a peça ou está comprimida ou está tracionada. E o eixo do pilar, né, o centro de gravidade do pilar, é o que recebe a carga vertical. Então, o alinhamento da peça, né, esse alinhamento, ele é importante convergir lá no centro de gravidade do meu pilar. Então, essa distância, né, esse alinhamento da peça horizontal com a peça vertical, convergir as tensões, né, a força ser direcionada para o mesmo ponto, ela é importante. Aí, se eu fizer diferente, ó, né, eu fiz uma inclinação um pouco diferente, um ângulo um pouco diferente na peça, na minha diagonal, e ela não convergir lá no centro de gravidade, eu estou falando que essa parte aqui, ela vai ter um esforço muito maior do que lá no centro de gravidade dela. Então, é um detalhe que passa desapercebido, muito fácil passar desapercebido. Mas quando a gente está projetando a estrutura metálica, se a gente fizer isso aqui, calculou, e ela tem que coincidir lá no centro de gravidade, e no detalhe eu não fiz isso, ou na execução passou desapercebido, a gente pode levar essa estrutura a colapso. Eu vou fadigar esse ponto, é um ponto que vai se estressar, aí vai romper, por deformação, por flambagem, por cisalhamento, né, aquele que vier primeiro. Não sei se vocês conseguiram visualizar essa questão desse alinhamento da diagonal aqui. A diagonal ela tem que convergir. Esse é um detalhe importante. Aqui um outro detalhe importante, e vocês já estão vendo que é comum de acontecer. Ó, eu tenho o meu telhado, eu tenho as minhas terças, não sei se vocês estão vendo aí, as terças é o que recebe a telha. E elas não estão descarregando nos nós da minha estrutura.
Ou seja, em vez dela descarregar no eixo, né, no nó, ela está descarregando num ponto que, se tiver mal dimensionado, aí eu já estou levando essa peça aqui, em vez de ela estar só tracionada ou só comprimida, ela vai sofrer uma flexão que ela não estava prevista para isso. Conseguiram visualizar aqui? Sim, sim. Sim, professor. Acho que a segunda peça aí de baixo para cima, ela tá quase no lugar certo, né, professor? A segunda piso. Então, essa da ponta aqui, ó, ela está coincidindo com o nó. Essa aqui já não coincide, né? Então, essa peça aqui, ela vai ter um esforço concentrado. Se ela não estiver bem dimensionada para esse esforço aqui, ela vai fadigar e vai deformar. Então, o correto é haver a coincidência do nó da treliça com o descarregamento. Para isso que serve o nó aqui. Senão eu estou levando a um esforço não previsto, que as treliças normalmente é isso, tração ou compressão. As peças não são fletidas, né? Não tem esse comportamento de flexão. Aí eu posso fazer isso aqui? Pode, desde que essa peça esteja dimensionada para receber esse esforço, e ele esteja dentro do projeto, né? Mas não é o comum. O comum é eu descarregar exatamente em cima do nó. Nessa outra imagem aqui também, eu tenho um telhado lá em cima, ó. As terças estão aqui nesse sentido, a minha treliça, a minha tesoura, né? Então, não estão descarregadas em cima do nó. Quando a peça está superdimensionada, vai trazer pouco problema. Mas ela foi superdimensionada, né? Então, não é o adequado. Mas se ela tivesse sido desenhada, dimensionada para gerar segurança e economia também, eu já ia ter um problema aqui nesse detalhe. Se não ficou claro aí para vocês, vocês têm que me apontar para me explicar melhor, tá, gente? Isso aí é uma coisa importante aí. A gente está acompanhando no nosso dia a dia aí, pelo menos no acompanhamento de obra. A gente tem que visualizar uma coisa que a gente consegue enxergar, tá? Beleza, professor, tá tranquilo. Aqui é um outro exemplo, ó. Onde o pilar, ele também não está, a treliça em cima, né, lá no alto, ela não está descarregando no nó. Então, aqui está soldado essa peça horizontal da treliça, né, que é a mesa dela, a parte de baixo, o banzo inferior da treliça, está soldada aqui no pilar. Com relação ao esforço vertical, vamos dizer que ela está superdimensionada e não vai ter problema. Mas imagina o contrário aqui, um vento entrando de baixo para cima, tentando levantar essa peça. Aí o pilar está soldado na treliça, ele vai restringir esse movimento, né? Porque o papel dele é esse. E aí essa peça, no ponto da solda, pode não resistir e romper por conta do arrancamento do vento. Então também é um detalhe, né? Que como a peça que parece que está superdimensionada, pode ser que não vá ter o problema, mas não é um detalhe que a gente faz num projeto. Essa ligação não pode ser dessa maneira. Eu não vou ligar fora do nó, né? O nó teria que estar junto. Também não sei se vocês conseguiram visualizar aqui, ó, que o pilar não está ligado no nó da treliça. Professor? Então, Sim. esse aí do pilar teria que passar de reto para cima, certo? E trazer outra atravessando, isso? O que poderia acontecer aqui é você parafusar essa peça ser menor, o pilar ser maior, e você parafusar essa peça no seu pilar aqui. Isso. Mas aí você tem que dimensionar o pilar para o momento, né? Que vai gerar um momento aqui. Tá certo? Ou deixar o da ponta passar direto do pilar e o outro você só trava ele, não é isso? Justamente, também pode. Isso. Beleza. Aqui é um detalhe correto, tá? Até escrevi de verde aqui para não confundir com um vermelho. Aqui é uma treliça espacial, né? Onde a gente tem um nó aqui, ó, tá bem claro, bem definido, todas as peças chegando no nó. Isso aqui é o comum de ver. Agora o problema está lá em cima, né? Normalmente, às vezes, como que a telha está chegando.
Então, nesse caso aqui, ela chegou, tá vendo? A telha está lá em cima, eu tenho as terças, eu tenho a estrutura que recebe o meu telhado e ele descarrega exatamente no nó. O nó é feito para isso, para receber os esforços, né? Então, eu dimensiono esse nó para isso, porque as peças horizontais, fora do nó, normalmente elas estão submetidas somente à tração e à compressão, não à flexão. Eu posso ter uma peça concentrada? Pode, mas aí eu vou ter que dimensionar aquela peça para receber esse esforço vertical. Então, esse detalhe aqui é um detalhe que está correto, tá, gente? Não é um detalhe errado, tá junto aí, mas não é um detalhe errado, tá? Um detalhe correto. Aqui de novo, ó, mostrando para vocês, ó, aqui tá vendo que deformou totalmente o telhado? Tá completamente, a viga tá totalmente deformada e ela tá muito contraventada, tá totalmente aqui. Aparentemente a gente vai falar, mas por que que deformou se está totalmente com tanto contraventamento aí? A estrutura metálica, ela é bem mais esbelta do que uma estrutura de concreto armado, né? Então, vamos por parte aqui nessa estrutura. Vamos olhar a parte de cima dela, lá da viga, né? O banzo superior da viga. Não é banzo porque não é treliça, mas a parte lá da mesa, lá em cima. Ela está travada em todas as direções à medida em que ela está presa nas terças, né? Então, a terça veio e apoiou aqui, ela segurou um pouco a deformação em cima porque ela está totalmente presa nas terças. Aí é comum a gente fazer em projeto essas mãos francesas para que a parte de baixo também não perca o alinhamento e não deforme. Isso é comum a gente fazer. Mas tem que estar dimensionado para isso, né? O que está errado aqui nessa imagem? Ela está errada aqui. Se a gente observar essa mão francesa aqui do ponto B, ó, B aqui, ó, essa mão francesa do ponto V, ela está coincidente com o travamento horizontal, que tem um travamento do telhado horizontal, ela está coincidente. Não sei se vocês, ver se eu consigo pegar a caneta aqui. Essa mais fina, né? Vou pegar a caneta aqui e vou tentar aumentar. Eu acho que quando eu aumento, eu perco a caneta. A parte de... essa aqui é o travamento horizontal, né? Por que que a gente tem que fazer esse travamento horizontal? Porque o vento, ele entorta a estrutura. Então, a gente faz esse travamento horizontal, em galpão faz horizontal e faz vertical, para que a estrutura, à medida que tenha vento, são tirantes que ela vai segurar a estrutura. É dessa maneira aí que a gente faz mesmo. Entretanto, essa diagonal aqui mais fininha, né, que está presa na viga, ela está coincidente aqui no ponto B, ela coincide com o travamento horizontal lá em cima, tá vendo? Ó, coincide, está no mesmo alinhamento. Já no ponto A, ela não está travada, ou seja, o nó dessa viga não está aqui. Então, eu tenho um ponto aqui livre. Então, eu tenho que dimensionar lá no projeto a minha estrutura, considerando os travamentos somente onde eu tenho nó. Se eu fizer do jeito que está aqui, e considerar que essa peça aqui é para travar, eu estou incorrendo em erro, né? Eu tenho que considerar que essa peça B, que no ponto B, teria que suportar sozinha. Se eu estou considerando com essa e eu não tenho nó lá em cima, o nó que eu falo é o ponto de convergência das forças. Ó, então, a força do vento aqui vai convergir nesse tirante, vai lá em cima da viga, e nesse ponto aqui não tem o tirante, então não converge. Então, eu estou com a parte superior da viga solta. Então, por isso, né, a conclusão que chegou nesse laudo aqui é que essa estrutura deformou toda por erro de dimensionamento desses tirantes aqui, ó. Vou tentar riscar aqui, ó. Aqui é o tirante horizontal, ó. Esse X que está aqui em cima aqui, ó. Tá mal feito, mas
Olha que eu apagar aqui, vocês vão ver. Esse X aqui é o travamento do telhado. O vento faz ele movimentar. E aqui eu tenho essas mãos francesas, que elas servem para enrijecer essa parte inferior da minha viga, para que ela não fique torta igual o meu desenho aqui. Mas como eu não tenho um nó definido, esse esforço, essa barra, ela não está atuando. Tá? Quando vocês forem dimensionar a estrutura metálica, a não ser que tenha um modelo muito sofisticado de cálculo, leve em consideração essas barras. Mas a gente sabe que essas barras essas mãos francesas, elas ajudam no travamento, mas a gente não sabe exatamente o quanto ela ajuda. Então, quando eu coloco uma peça dessa fora do nó, eu estou correndo um risco muito grande. Aqui, por exemplo, é uma falha de detalhamento de projeto. Eu tenho uma viga, aqui é um desenho, né, esquemático. Eu tenho uma viga, onde eu tenho um esforço concentrado na viga e a alma da viga aqui, que é essa parte mais alta, não aguenta e ela vem e acaba se deformando. Essa deformação aqui é comum de acontecer quando eu tenho esses carregamentos concentrados, igual a gente mostrou lá na terça, a terça fora do nó da viga, da treliça, e então ela, naquela peça, é dessa maneira aí, é um esforço concentrado. Então, se a peça não tiver dimensionada para aguentar esse esforço concentrado, ela pode ter esse tipo de deformação. Aqui é aquela imagem esquemática na vida real, o que aconteceu. Então, em cima de um esforço concentrado, tinha um esforço concentrado aqui em cima, a peça se deformou. Então, ou eu dimensiono essa peça para aguentar todo esse esforço concentrado, ou eu tenho que criar aqui, no ponto de concentração da força, um reforço. Posso ter um reforço exatamente nesse ponto aqui, para evitar essa deformação. Bastava um reforço, estaria resolvido. Ou dimensionar a peça toda para aguentar. Ô, professor, Sim. pelo esse desenho esquemático aí, é o seguinte, acontece muito em perfil de telhado, né? Esse movimento aí. E justamente, o pessoal cada dia que passa, vai usando os perfis mais finos, chapa mais fina. Às vezes até está no tamanho comum, mas às vezes em vez de ser numa chapa 12, o cara bota lá uma chapa 16. Então não aguenta, né? Então o pessoal vem reduzindo cada vez mais esses telhados nossos. É o preço, professor. É? É o preço do aço. É verdade, a China está levando aço. Mas aí você está diminuindo no seu custo, no seu projeto e, né? Aí quanto é que vai ficar a sua casa depois? Aí não Né? dá, não dá, não dá. E aumentando o risco, né? Consertar problema é muito mais caro. Mas é comum, já pediram socorro, Márcio, vem cá ver, meu telhado afundou. Aí vai lá ver, era um perfilzinho, um metalon que o cara usou. Eu falei, mas isso aqui não é telhado, né? Aí desmancha, levanta, bota macaco, sobe, aí reforça tudo. Então, Na verdade, ele está aumentando a telha, o tamanho da telha, e diminuindo o perfil. A bitola de perfil. Então, isso é um problema. Então, aqui, acontece isso. Essa é uma viga robusta, que estou mostrando para vocês, e ela deformou. Bastava fazer um reforço, desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Ó? Esse é um reforço que a gente faz para enrijecer o perfil. Então, às vezes, só isso é o suficiente. Esse reforço. Aqui é um detalhe na chapa, também num elemento de ligação. Ó, aqui o elemento de ligação, né? Eu estou juntando três partes, soldando nessa chapa, e às vezes a chapa é muito fina, e é um detalhe bobo de se fazer, e faz dessa maneira aqui, ligou. A chapa mecanicamente aguenta, mas às vezes num esforço de vento ela não aguenta, né? Ela está travada embaixo, né? Então às vezes ela a peça entorta, é o que está mostrando aqui, ela se entorta. Então o detalhe correto aqui era levar essa peça
até lá em cima. Vou mostrar mais adiante aqui, ó. Levar ela até aqui para não transferir esse esforço para a peça, para a chapa, né? A chapa ela pode ser o elemento de ligação, mas eu teria que levar isso até lá em cima. Esse aqui seria o detalhe correto do enrijecimento dessa ligação. Viram a diferença aí dessa para essa aqui? Então tem. Isso é um detalhe construtivo. Aqui outro detalhe construtivo também, ó, é a ligação de uma viga num pilar. Ó. Então, ou seja, o esforço vai estar nesse ponto aqui, ó. O esforço vai estar todo concentrado nesse ponto. Como é que eu faço para resolver? Eu tenho que enrijecer esse ponto aqui, ó, um ponto onde vai estar o esforço. Então, é enrijecimento. Eu não preciso de aumentar a espessura do meu pilar só por conta na estrutura metálica, basta eu fazer no nó aqui um reforço para mim poder resistir a esse tipo de... evitar esse tipo de deformação. Então, são detalhes de construção. Aqui detalhe genérico, tá, gente? Às vezes eu tenho uma peça bem dimensionada, né? Aí é um perfil U, né? Que a inércia dele tanto faz para cima ou para baixo, é a mesma. Porém, se eu coloco ele para cima e ele está exposto à atmosfera, é um ponto de acumular sujeira, a sujeira retém água, aí pronto, começo a dar ponto de corrosão, né? Então, bastava eu virar ele de cabeça para baixo, estaria resolvido. Mecanicamente, tanto faz. Mas, do ponto de vista construtivo, é melhor eu fazer esta opção aqui, né? Então, essa é a opção adequada. Mesma coisa com cantoneiras, né? Eu posso usar a cantoneira, a inércia, o momento de inércia dela é o mesmo para os dois lados. A resistência dela nesse sentido é a mesma, porém eu criei um ponto de acúmulo de sujeira. Cantoneiras também. Então, a cantoneira com campo, cantoneiras... Quadrado. Sim. Alguma coisa? Não, canto quadrado, né? Acumular água. Canto reto aqui é um ponto de acúmulo de sujeira. Uma cantoneira laminada, ela vem com a quina arredondada, então também ela não tem um acúmulo de sujeira, né? Um detalhe de emendas, por exemplo, né? Então, a emenda, se você fizer a emenda chanfrada, igual está do lado de cá, esse que eu circulei agora, a sujeira bate, ou a água tem por onde escorrer, não vai ficar parada, acumulada. Ah, não, vou fazer de canto reto. Então, aqui é um ponto de acúmulo de sujeira. Então, são detalhes que estão no projeto que pode evitar problemas patológicos. A gente está falando da estrutura metálica, mas serve para qualquer tipo de estrutura, tá? Os detalhes são muito importantes. Beleza. Os pilares, normalmente a gente é necessário, principalmente quando tem momento embaixo, na ligação, onde tem a fundação, é um ponto que precisa de maior rigidez na base do pilar. Mas quando eu faço essa mão francesa, que estruturalmente ela está adequada, mas do ponto de vista de manutenção pode trazer problema para a gente, então o ideal era que a gente fizesse o reforço, mas deixasse os vãos livres, né, para circular o ar e você poder fazer manutenção. O ar é só para questão de limpeza, não é refrigerar a peça que eu estou falando, não. É mais questão de manutenção, de limpeza, né? Então, é mais fácil acumular sujeira nesses cantinhos assim, preso, confinado, do que se ele fosse aberto, vou ali dar uma soprada, uma vassourada, você limpa essa sujeira. Então, são Professor, detalhes. Sim. eu estou vendo essa figura aí, isso lembra muito aquelas taças de água, né? Artesiana. Sim, que são bem mais altas, né? Os castelos d'água, né? Isso. Estrutura metálica. Então, naqueles castelos, estrutura metálica, esse tem você tem que até que considerar
quando ele tem duas câmeras, né? Um lado vazio, um lado cheio, a espessura da chapa de aço, ele totalmente vazio, totalmente cheio, porque vazio também é um problema, meio cheio, né? O escoamento da água, você tem que dimensionar ele ser adequado, ter um ponto de captação de ar. Imagina a água escoando dentro desse castelo, né? Eu abro a torneira lá embaixo, registro, e ele é totalmente fechado. A água vai descendo e vai puxando o ar. Se não tem como puxar o ar do lado de fora, ele implode. Aquelas taças metálicas tem muita engenharia nela, né? Desde a espessura da chapa, dimensionamento, o aprumo dela na execução, se ela estiver desaprumada, a água pesa, pode também fazer com que ela, a gente chama de ajoelhar, ela dobrar, né? Então, bem dimensionada, zero problema. Mal dimensionada, todos os problemas. Aqui um detalhe também de encontro de uma mão francesa, ou uma viga, uma diagonal, o que for que você estiver dimensionando. Então, nesse ponto aqui é um ponto de acúmulo de sujeira. A gente tem que ver se possibilita um detalhe, né, onde você consiga limpar. Nem sempre é possível você fazer, mas sempre que for possível, né, é bom que pontos que acumulem sujeira e água não é bem-vindo. Cordão de solda também, no caso de soldar duas cantoneiras ou dois elementos. Então, se eu não fizer um preenchimento aqui, esse aqui gera um ponto de corrosão. Então, a gente faz um preenchimento de solda. Normalmente, se não tiver problema visual de acabamento, a gente deixa ele sempre passando aqui. Quando tem problema de acabamento, preenche e lixa, né? Faz o lixamento dele e deixa no mesmo plano. Mas se eu não deixar assim, é um ponto de acúmulo de sujeira, acúmulo de água, ponto de corrosão. Filetes de solda mal preenchido também, ponto de... pode ser até que dimensionalmente 3 pontos seja o suficiente, mas é um ponto de agarrar sujeira aqui. Então, a gente faz o filete completo e um filete bem acabado, né? Para não ter acúmulo de sujeira. Bom, então as origens, né? Aí a gente falou dos mecanismos que geram a patologia. Mecanismos químicos, físicos, biológicos e os mecânicos. Por último, agora a gente viu os mecânicos que geram problemas e alguns detalhes construtivos que podem ajudar a gente com relação a patologias nas estruturas. Então, agora a gente vai falar um pouco, né, brevemente, sobre diagnósticos, né, e quais são os métodos de diagnóstico e análise das estruturas metálicas, tá? Então, o diagnóstico, né, a gente passou sobre vários problemas, então agora minimamente, a gente já tem como fazer um diagnóstico das estruturas. E, apesar da gente falar que visualmente, né, a inspeção visual não é exatamente um diagnóstico, mas ela é importante na nossa análise, a partir dela que a gente pode definir quais são os ensaios que a gente queira fazer, e destes ensaios, a gente tem ensaios que são não destrutivos e ensaios semidestrutivos, né? Numa estrutura pronta, seja ela de concreto armado ou de concreto ou estrutura metálica, os ensaios destrutivos não fazem sentido, né? A gente faz ensaio destrutivo, por exemplo, quando eu quero definir comportamento de uma fundação, aí eu faço uma estrutura auxiliar que não tem nada a ver com a minha obra e levo uma estaca à deformação total até a ruptura, para me conhecer o comportamento dela. Então, levo ela à ruptura para mim conhecer o comportamento, mas eu não ia utilizar aquela estaca de fundação para o meu edifício. Foi só um ensaio, um teste, né? Então, nas estruturas, a gente tem que abrir mão, lançar mão de ensaios não destrutivos, totalmente não destrutivos, ou minimamente semidestrutivos, né? Onde eu pego um pedaço da estrutura para me fazer
um corpinho de prova para me fazer uma análise química, por exemplo, né? Ou uma análise de resistência, no caso do concreto. E para mim fazer esses ensaios, os não destrutivos, a gente tem alguns elementos que a gente pode lançar a mão, né? Então, o objetivo é não destruir a estrutura. Então, o que a gente pode usar para fazer esses ensaios? A gente tem os líquidos penetrantes, que a gente usa, por exemplo, para poder ver a solda, como foi feita, né? Inspeções eletromagnéticas que a gente utiliza, por exemplo, para ver o comportamento de cabos de proteção ou cabos das pontes estaiadas, né? Então, a gente vê o comportamento eletromagnético daquela estrutura. Ultrassom, para ver se existe, né, alguma falha na estrutura. Então, o ultrassom vai emitir uma onda, e se houver uma falha, ele vai me voltar uma onda, de maneira que eu faça a leitura que existe uma falha. E um outro ensaio, que é o ensaio de espessura de película de pintura. A gente consegue medir quantas micras tem a pintura, né? Isso é muito utilizado nas indústrias, né? Indústria, Petrobras, qualquer que seja a indústria que a gente vá, a produção, parar uma produção por conta de problemas é muito grave. Então, a gente faz muitos ensaios, e todas as pinturas que a gente faz numa fábrica, por exemplo, numa siderúrgica, os técnicos vão lá medir se aquela pintura que ele contratou, ela está adequada, muito por conta, não é só o visual que conta, né? A espessura para proteger a minha chapa metálica que está ali embaixo, né? Então, a gente consegue medir essa espessura de tinta, tá? Marcelo, Sim. Boa noite, você está bem, né? Estou bem, hoje estou. Tá legal. Deixa eu te perguntar, é através do ultrassom que eu consigo ver a qualidade da solda? No caso de uma estrutura soldada, um perfil soldado, é através do ultrassom que eu consigo ver essas microfissuras de solda, não? Pode ser dele, mas a gente usa os líquidos penetrantes para fazer, que é um ensaio mais rápido, né? Então, você tem alguns líquidos, né? Vai no spray, você jateia aquela solda. Você pode, inclusive, fazer raio-x de solda, né? Tem a solda de tubulações, por exemplo, de gasoduto, e oleoduto, faz a solda daqueles tubos, né? São tubos imensos lá, de 1 metro de diâmetro, 1,5 metro, 2 metros de diâmetro. Você faz solda por dentro do tubo e faz solda por fora. Aí faz até ensaio de raio-x, que ali não pode dar problema de jeito nenhum, né? E tem alguns ensaios mais simples, por exemplo, que é do líquido penetrante, que aí você jateia o spray na solda, e se tiver uma fissura na solda, ela vai mostrar, ali na fissura, ela vai realçar aquela tinta, né, aquele líquido que a gente usou, tá? Acho que eu tenho uma imagem aqui dela. Então, eu falei para vocês da inspeção visual, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. A inspeção visual não é um ensaio, mas ela não deixa de ser necessária para você minimamente escolher qual que é o ensaio que você vai fazer. Então, o primeiro que a gente faz sempre é a inspeção visual. Em estruturas, e como é que a gente faz isso, né? Como é que eu vou inspecionar uma estrutura, qualquer que seja? Aí a gente pode lançar mão de várias coisas. Não dá para só a olho nu, aqui de longe eu ver, né? Então, numa fachada, por exemplo, você ficar ali pescoço para cima, olhando uma fachada para ver se ela está adequada ou não, você nem consegue. Então, hoje a gente tem muitos recursos, né? A gente pode ter um drone, por exemplo, que sobe, filmando e fotografando. Você vai acompanhando ali o drone e fazendo a inspeção visual, né, daquela estrutura, e num ponto que você queira, você tira a foto para registro, né? Então, o drone com binóculos também a gente faz inspeção em fachada. Hoje, o mais moderno são os drones, né? E tem câmeras também, que são câmeras especiais, que você consegue ver, inclusive, a temperatura da fachada, né? Mas em inspeção de estrutura metálica, normalmente a gente faz inspeção visual com binóculo, aonde a gente enxerga olho nu, a gente chega perto e olha, e às vezes numa ponte, por exemplo, embaixo da ponte.
né? Às vezes a gente desce com um drone ali e hoje em dia tem essa facilidade, né? Que no passado não tinha. O líquido penetrante. Então, o líquido penetrante, vou lá na imagem mostrar para vocês, ó, aqui, ó. Então, aqui é um ensaio em laboratório, na verdade, né? Então, você faz o cordão de solda, o mesmo ensaio você faz no campo. Aqui foi só, é uma imagem que a gente tirou de um ensaio no laboratório. Então, como é que é o processo de soldagem? O cara vai lá, faz a solda, lixa, dá o acabamento na solda, e depois vem e aplica esse líquido, né, penetrante, e onde tem falhas na solda, o líquido vai penetrar e vai realçar. Então, aqui demonstra que tem fissuras, né, tem falhas, ó, falhas na solda. Então, aqui tem que remover essa solda e fazer de novo, né? Aí é o mais prático, né? É o ensaio mais prático que tem. Aí, dependendo da responsabilidade da estrutura, todas as estruturas a gente tem que ter responsabilidade, mas é muito diferente eu fazer um galpão para me fazer uma indústria de pré-moldados, de eu fazer um gasoduto que vai ligar Bolívia a Brasil, né? Então, naqueles gasodutos lá, aqueles tubos são soldados, cada solda, aí tem um técnico de solda que vai lá verificar o nível um soldador desse, né? Ele deve ganhar pelo menos uns 20 mil reais por baixo, né? E o inspetor que faz também deve ganhar essa bagatela aí. São extremamente treinados. Então, um soldador para ir trabalhar na Petrobras não é qualquer serralheiro que a gente contrata que trabalha na Petrobras. Tem lá uma série de classificações de soldadores para trabalhar nessas indústrias sofisticadas aí, né? Então, o líquido penetrante, basicamente, é isso que ele faz. Ele vai deflagrar, né, vai realçar as falhas. A inspeção eletromagnética. Então, é um equipamento que você vai gerar uma corrente eletromagnética no cabo, por exemplo, um cabo de uma ponte estaiada, e que se houver alguma questão de corrosão iniciada ou uma descontinuidade do cabo, esse ensaio vai detectar. Então, aqui, ó, a gente tem uma ponte aqui em Brasília, onde tem esses tubos que são protendidos, né? A ponte JK tem essas tubulações lá. Eu confesso que eu não sei se aqui é feita essas inspeções. Parece que não. Mas tem como fazer as inspeções eletromagnéticas. Os cabos passam por dentro desses tubos, então não tem como eu inspecionar esses cabos. Então, esse equipamento gigante aqui gera uma corrente eletromagnética e a gente consegue detectar, ver se tem início de corrosão ou se tem uma descontinuidade nos cabos. Então, é um tipo de ensaio que é feito, bem sofisticado. O ultrassom, aí, Ivan, desse ultrassom a gente consegue detectar, gera uma onda dentro da peça, ver se tem uma falha não só na solda, mas na própria peça, né, no elemento metálico, se existe uma descontinuidade. Então, aí, se tem falha. Voltei aqui. Então, na peça metálica, ele gera uma onda, e essa onda, se ela encontrar uma barreira ou encontrar uma falha, ele vai ter uma leitura dessa falha. Então, na verdade, você inspeciona as soldas, inspeciona a própria estrutura, tá? Pode se inspecionar, mas pode inspecionar também uma estrutura de laje, né? Laje maciça, por exemplo, né? Com esse equipamento. Quando eu falei com vocês de fundações, lembra lá que o ensaio do pitch na estaca, para ver se tem descontinuidade na estaca? Na verdade, é isso. Ele emite uma onda e se tiver uma descontinuidade na estaca, aquela onda te volta de maneira diferente e você consegue avaliar. Quem é especialista avalia que tipo de falha que tem, né? Por que alterou aquela onda, né? Porque a onda ela tem uma frequência, né? Então, ela vai e vai voltar. Se ela voltar em outra frequência, né, dentro da experiência de quem está operando o equipamento, sabe que tipo de onda tem que retornar. E aqui é a medição da micragem, né, de qual é a espessura da pintura, né? Então, ensaio de espessura da película da tinta.
Então, é um equipamento eletrônico que consegue medir a espessura do revestimento em cima da estrutura metálica. Então, é mais um tipo de ensaio que é feito. E nas indústrias, certamente é feito. Nas nossas obras de edificações, a gente não faz, acaba que não faz. Agora, ensaios, até agora a gente viu ensaios não destrutivos. Mas, eventualmente, por exemplo, para me conhecer a liga metálica de um material, eu não consigo vendo só olhando. Eu tenho que cortar um pedacinho daquela estrutura, levar para um laboratório para me descobrir qual que é aquela liga, né? Até para mim poder fazer uma análise global de uma estrutura como um todo. Então, os semi-destrutivos eu tenho que escolher um lugar adequado para mim poder tirar um pedaço da estrutura para mim fazer a análise. E esse pedaço de estrutura vai para mim ver a composição da liga metálica. O engenheiro civil não tem essa capacidade de fazer. Isso aí vai para o engenheiro lá na metalurgia que eles vão analisar isso para a gente, tá? Então aqui, ó, um pedacinho, ó, cortou aqui, tá vendo que tem um pouco oxidado e aqui tá bem mais brilhoso. Então cortou um pedacinho aqui, ó, do tubo, da cantoneira, para conhecer a liga metálica dessa peça, né? Então, às vezes é necessário por conta disso. Ensaios semidestrutivos ainda, né? Aspecto de massas, o que a gente vai analisar, né? Composição elementar da amostra, né? Assim, que metal que eu estou falando, a estrutura molecular desse metal, desse aço que eu estou analisando, a composição quantitativa da mistura, né? Se é uma liga metálica, quanto de aço, quanto de carbono, quanto de magnésio, né? Daquele tipo de aço que eu estou olhando, qual que é a distribuição química dela, né? E a composição da estrutura dos sólidos, né? A parte sólida dessa composição metálica, a gente consegue fazer nesse ensaio de massa. Na verdade, a gente não faz esse ensaio, né? A gente tem que mandar para um laboratório especializado e ele vai identificar fisicamente que estrutura que eu estou analisando. E com isso eu posso fazer uma análise global mecânica. Aí sim, a gente partir do conhecimento da estrutura, do comportamento daquela liga metálica. Aí eu entro em contato com o fabricante. Ó, o comportamento dessa liga é tanto de resistência, inércia, limite de escoamento. Aí eu consigo, né, através desse ensaio semidestrutivo, vários parâmetros para que me permita que eu faça uma análise global da estrutura, né? Então, hoje eu tenho um aço que é fabricado, que é diferente do aço que era fabricado há 10 anos, que é diferente do aço que era fabricado há 30 anos atrás, que é diferente do aço que era fabricado há 50 anos atrás. Então, eu não vou chegar numa ponte de uma ferrovia aí, que foi construída 50 anos atrás, e falar que aquele aço é o mesmo que eu uso hoje, né? Então, a gente tem que fazer esses ensaios para poder fazer uma análise mais minuciosa desse tipo de estrutura. E, bem rapidamente aí, com vocês, alguns aspectos de recuperação, né? Sem entrar em detalhes, porque existe uma infinidade de tipos de recuperação que a gente pode fazer, mas basicamente, voltei aqui, basicamente, então o reforço estrutural é necessário quando há acréscimo de carregamento, né? Então, se você tem um projeto inicial que você projetou e essa obra foi para o uso, se o projeto estiver adequado e é necessário acrescentar algum tipo de carregamento, então vai ter que ter reforço, né? Se você não tem a concepção para uma obra de edifício residencial, de repente, estrutura metálica, de repente ele virou uma biblioteca, não é o mesmo prédio que você queria. Então, você vai ter que ter reforço, né? Ou então, reforço, soldagem, parafusamento ou colagem de chapas planas, né? Então, o processo caracterizado por soldagem, parafusamento e colagem de chapa plana é o empregado junto às mesas inferiores
ou superiores do perfil metálico, um perfil I, por exemplo, eu tenho a alma, que é o vertical, e as duas horizontais eu tenho a mesa inferior e a mesa superior. Então, o reforço que eu faço, posso fazer com soldagem, aparafusamento ou colagem de chapas metálicas. Aí depende do esforço para que aquele reforço eu quero fazer. Se é um esforço de tração, compressão, né? Ou posso aumentar a espessura do perfil, colando uma chapa na outra. Professor, Sim. então, por exemplo, supor que tem uma viga minha que ela está sofrendo esforço de tração na parte de baixo. Aí, então, essa parte de baixo eu coloco uma chapa plana ali. É assim? Se a mesa dela inferior ela estiver subdimensionada, então a espessura dela está pouca, você cola uma chapa, solda uma chapa embaixo, ou a parafusa, você pode parafusar uma chapa na outra, você pode soldar uma chapa na outra, ou tem um processo de colagem também, que você pode colar uma chapa na outra. Tá certo? Sim, tá certo. Aí é a mesma coisa, soldagem, parafusamento ou colagem de cantoneiras. Tá? Então agora não é a chapa, você vai colar, soldar ou aparafusar a cantoneira. Então esse processo determinado por soldagem, parafusamento ou colagem de cantoneiras é empregado no encontro das mesas e a alma do perfil metálico. Então, num primeiro momento, que era o anterior, que eu estava só colando as chapas, então eu coloco a chapa somente na mesa, né? Na parte de cima ou na parte de baixo. Agora, quando eu precisar fazer um reforço entre a mesa e a alma do perfil, imagina o perfil I, né? Vou tentar riscar aqui. Perfil I. Quando eu risco aqui com o mouse é bem difícil para mim, tá, gente? Por isso que fica torto desse jeito. Então, tem aqui em cima a mesa, superior à mesa inferior na parte de baixo, e tem a alma do perfil, que é a parte vertical. Se eu precisar de fazer um reforço no encontro das duas, aí eu não vou usar uma chapa, eu vou usar uma cantoneira. Tá certo? Aí ela pode ser soldada, colada ou aparafusada. Uhum. Adição de pilares no sistema. Aí, adição de pilares. Eu tenho uma laje muito grande, eu vou virar depósito. Então, eu não tenho outro jeito, né? Vou criar vigas e pilares e, consequentemente, fundações para poder resistir uma laje que era só para ser uma sala de aula, agora virou um depósito. Então, como é que eu faço, né? Eu tenho que criar um pilar, às vezes, né? Se a arquitetura permitir, eu vou criar um pilar. Estava pensando aqui, professor, é o pesadelo de todo arquiteto. Se tiver, mas na indústria é muito comum, né? A gente mudar o layout da indústria, tal, não tem muito esse negócio de arquitetura, né? Então a gente às vezes você tem que acrescentar um pilar. Então aí é mais simples, né? Então, fez as contas, peso por metro quadrado, os pilares que eu tenho já estão sobrecarregados, o jeito é eu redistribuir as cargas. Eu parto para essa solução dos pilares quando meus pilares já estão sobrecarregados. Se o pilar não estiver sobrecarregado, aí eu posso levar mais carga para eles. Mas se já estiver sobrecarregado, eu vou ter que criar novos pilares, não tem, né? Ou então reforçar aqueles pilares, né? Vou aumentar a espessura dele, né? Também é possível fazer. Bom, de estruturas metálicas, gente, assim, patologias, de modo geral, não tem como esgotar o assunto. O colega trouxe aí para nós, falou sobre o castelo d'água. Dá para dar uma aula, pelo menos uns 20 minutos, só falando de castelo d'água aqui. Eu acabei que eu não trouxe nada de castelo d'água para vocês. Mas lá no dimensionamento, quando vocês forem aprender a dimensionar, se for aprender aí, tiver uma aula disso, vamos explicar exatamente como é que funciona. Mas, de modo geral, eu acredito que vocês já ampliaram um pouco a visão de vocês com relação a patologias em estruturas metálicas. Então, a gente está num crescente aí, né? Nós viemos lá das fundações, falamos de estrutura de concreto, falamos de corrosão, agora falamos de estruturas metálicas. Eu acho que a gente está avançando aí a visão
ampliando a visão da gente com relação às estruturas. Pelo menos, se vocês já tiverem mais cuidado na execução Não, e mais com cuidado certeza. no projeto, eu já fico satisfeito. É Aí eu igual não... eu falei uma outra aula do senhor aí também, desculpa interromper o senhor aí, a gente aprende muito mais do que não fazer, né? Não do que fazer, não não. fazer, justamente. Professor, Oi. eu tô com uns projetos legais lá na CAESB de Castelo d'Água. Lá eles já, se eu quiser também, eu posso até trazer fornecer os projetos. Lá ele já especifica o aço que vai ser utilizado, especifica o tipo de solda, o tipo de tinta, todo o material que vai ser utilizado para aquele castelo d'água, entendeu? Muito legal, tava dando uma olhada hoje. Então, a espessura da chapa ela é importante, os respiradores para poder não dar vácuo dentro do, do castelo d'água e ele murchar, né, ele implodir, é importante. O castelo d'água tem muitos detalhes construtivos que, se não tomar cuidado, viram uma patologia gigante. É específico, professor, até a questão da água, do tipo de água, né, que vai atender. Isso, Também. tratamento interno do reservatório, né? Se é água potável, se é uma água servida, como é que você vai fazer esse tratamento interno, né? Porque não pode ter ponto de corrosão, né? Então, e acaba às vezes a gente encontrando. Mas a corrosão metálica, né? Você consegue estancar ela no início, né? Então, não é que dê um ponto de ferrugem lá, vai entrar em colapso. Você vai lá e corrige aquilo, né? Então, se você corrigiu, pronto, restaurou a situação normal. Então, não tem problema, não tem impedimento, não tem nada. Então, tem vários, né? A gente tem pontes metálicas, viadutos metálicos, ponte para veículos, ponte para trem, né? Para ferrovia, né? Que traz problema. Você tem estrutura de edifícios, de casas, prédios multipavimentos, shoppings. Então, estrutura metálica, assim como o concreto armado, né, é muito vasto o assunto. Então, a gente não esgotou o assunto aqui com vocês, mas eu acho que já tem uma visão um pouco melhor do que acontece. Estou só